Sejam bem-vindos a mais um episódio do Digitalmente, seu podcast de cultura digital e tecnopolítica. Meu nome é Victor Góes e no episódio de hoje eu recebi 3 convidados para conversar sobre os desmembramentos das reportagens do Intercept Brasil sobre as conversas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. O que aconteceu, como está acontecendo e o que pode vir a acontecer daqui para frente. A gente trocou essa ideia e foi muito legal. Mas antes de começar o programa, eu gostaria de passar alguns recados. O Digitalmente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e em várias outras plataformas de streaming de podcasts. É muito importante para a gente que você participe do nosso podcast, dando aquele feedback, aquele comentário e compartilhando entre seus amigos. O Digitalmente também está presente no Facebook, no Medium, no YouTube e no Instagram. Todos os links para os nossos canais estão na descrição desse episódio. Agora sim, vamos embora pro programa. A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico. As manifestações de condenação se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. Bem-vindo a mais um episódio do Digitalmente, seu podcast sobre tecnopolítica e cultura digital. Meu nome é Victor Góes e hoje eu tenho comigo 3 convidados para discutir sobre os acontecimentos da última semana no que se refere à série de reportagens publicadas pelo site Intercept Brasil. O que aconteceu, o que está acontecendo, sua repercussão nas mídias. Nós vamos discutir a batalha das narrativas que está rolando sobre o acontecimento, a narrativa do ataque hacker aos aparelhos dos envolvidos e a noção de ativismo transmídia que tem gerado notícias fakes e dado credibilidade às ideias conspiratórias mais loucas. Então, para conversar comigo hoje esses assuntos, eu tenho o Lucas Lago. Por favor, se apresenta, Lucas. Opa, tudo bom? Obrigado pelo convite, Vitor. Eu sou o Lucas, eu sou desenvolvedor no projeto 7C0. A gente tem um bot no Twitter que fica acompanhando políticos e pedindo que certas coisas apareçam por lá, e bastante interessado nessa intersecção entre política e computação. Legal. Tem com a gente também a Manu Ribeiro. Bem-vinda, Manu. Beleza, gente. Eu sou a Manu, agradecer pelo convite também. Eu estou no 9º período de Direito da UFMG e eu pesquiso num grupo chamado SIGA, Sociedade da Informação e Governamentalidade Algorítmica. Esse semestre a gente focou bastante em desinformação e fake news, então estou bem ansiosa para a discussão que a gente vai ter aqui hoje. E temos com a gente também o Gustavo Rodrigues. Seja bem-vindo, Gustavo. Gente, tudo bom? Eu sou o Gustavo, sou pesquisador do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, que é uma ONG aqui de Belo Horizonte que desenvolve pesquisa nessa área. Mas hoje eu estou aqui na minha inteira capacidade pessoal para tentar falar um pouquinho sobre essa parte da relação mesmo entre internet e sociedade e a Vaza Jato. Então, gente, para quem caiu de paraquedas nesse episódio e não sabe o que aconteceu, apenas contextualizando, no dia 9 de junho, o Intercept Brasil, um site jornalístico liderado pelo jornalista norte-americano Glenn Greenwald, publicou as 3 primeiras partes de uma série de reportagens com base em dados que foram disponibilizados para eles por uma fonte sigilosa. Dados do aplicativo de comunicação Telegram de conversas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, entre outras pessoas da Força Tarefa da Lava Jato. As reportagens têm mostrado a comunicação direta e a ação conjunta entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol com respeito às investigações da Operação Lava Jato, em especial o julgamento do ex-presidente Lula. Para começar esse episódio, eu queria saber de vocês como vocês veem, de forma geral, as reportagens do Intercept. Eu acho que vale começar comentando já um pouco quem é o Glenn e por que ter começado no Intercept é tão interessante, pelo menos para quem é da área de computação, né? Porque o Glenn Greenwald, ele foi um dos jornalistas que
fizeram as manchetes, fizeram a pesquisa jornalística do caso Snowden, né? Então ele é uma pessoa que já tem um background de ter trabalhado com vazamento de informações, lá no caso de uma pessoa que trabalhava para o governo, que vazou mensagens, acho que eram telegramas ali na época do governo americano, né? Então já é uma pessoa que já trabalhou com esse tipo de material uma vez e que chegou a ganhar o Pulitzer com isso, né? Então é uma pessoa que tem uma experiência já considerável em trabalhar com esse tipo de material, que dá um certo embasamento legal para essas reportagens já de começo, né? Acho que sobre o conteúdo em si, uma coisa que a gente vê e que é bem preocupante é que você muda a perspectiva do que devia ser o juiz no Brasil quando você percebe essa relação do Moro e dos procuradores, né? Porque você tem, por exemplo, a perspectiva do Moro sugerindo estratégia de comunicação do MPF com a imprensa, que é uma coisa que você não imagina um juiz fazendo. Você tem a perspectiva do Moro tentando falar de como que a audiência deve ser dada e qual que deve ser a organização interna do MPF para fazer uma audiência com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. Então você vê um juiz que devia estar numa postura imparcial, né, numa postura de julgar, tendo uma postura ativa de coordenar o processo que ele próprio vai julgar. Então, assim, é complicadíssimo os limites, como que fica essa questão de um juiz de uma perspectiva de antes, né, que era um juiz inquisidor, para o que a gente devia ter hoje, que era um juiz que era acusação, onde as funções são separadas, sabe? Quem julga, julga, quem acusa, acusa. Você não pode ter essa mistura, senão você volta para uma inquisição mesmo, assim. Eu acho que, assim, isso já era uma coisa que era dita há muito tempo, né? Críticos da Lava Jato já era muito denunciado, assim, o Moro age de forma política, o Moro está nitidamente favorecendo a acusação, mas ali a gente tem a materialidade disso, né? Você tem algumas das mensagens, eu acho que de uma forma mais óbvia colocam, fica indiscutível assim que há um aconselhamento nítido acontecendo com relação ao MP, né? Aquela mensagem sobre a Laura Tessler, que inclusive voltou a bombar ontem por causa do programa do Reinaldo Azevedo, que a gente vai chegar lá, eu imagino. Essa assim, não tem o que discutir ali. Você tem um nítido aconselhamento sobre, no mínimo, capacitar a procuradora para que ela tivesse um desempenho melhor em audiência pública, assim. Eu sinto que ele colocou muito a vida pessoal, como objetivo pessoal dele, com que a investigação da Lava Jato fosse um sucesso. E, além disso, ele determinou que o sucesso da Operação Lava Jato era prender o máximo de pessoas. E aí, a partir disso, que ele organiza todo o resto da situação, né? Então, ele passa por cima de certas coisas que eu, engenheiro da computação, não tenho tanta propriedade para falar, mas ele passa por cima de certas coisas que a gente entende que o juiz não deveria fazer, né? Ele se envolve com a acusação de forma bastante íntima até, né? Então é um pouco assustador até. Esse tom messiânico, né, que a coisa assume, tem uma das mensagens em que o Dallagnol fala para ele algo como nós limpar algo alguma alusão a limpar o Congresso, limpar um tom de uma cruzada assim, né, contra a corrupção. Sim, sim. Não, e é uma narrativa que não é só a narrativa que eles contam, mas você vê que é uma narrativa que realmente eles acreditam nela. E o que é interessante é que é uma cruzada bem focalizada em um certo grupo político, né? E aí, quando você vê, não é só o Moro nesse jogo que fez uma coisa completamente fora da função de direito que ele devia fazer, mas o próprio Ministério Público. O Ministério Público não devia ter essa função de uma acusação perseguindo uma pessoa com um fim de prisão único, sabe? A gente parte de um pressuposto, às vezes até muito ideal, né? Quando a gente vai discutir direito, às vezes a gente fica, devia ser assim. E, de fato, deveria que o Ministério Público numa defesa da justiça, numa defesa de manutenção do ordenamento jurídico, e não de vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, vamos fazer comum e com o juiz para conseguir prender essa pessoa, que é um político importante, né? Então você vai vendo o contorno de uma prisão política em volta do ex-presidente Lula mesmo, que é o contexto que a gente vive de polarização máxima dentro de um órgão que devia ser neutro, que devia ser imparcial, pelo menos. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como que a mídia se coloca, saca? Tipo, e colocando aqui mídia,
pensando nos grandes conglomerados e tal, que tem um impacto maior, e principalmente na televisão, né? Então você pega aí, sei lá, o Jornal Nacional. Como que eles alimentavam a mídia e a mídia se alimentava disso, saca? Tipo, esse ciclo vicioso, assim, de como que eles geram acontecimentos, eles trabalham para gerar notícias, para alimentar a narrativa da Lava Jato, para as pessoas não se esquecerem, para ter sempre notícia, para ter apoio popular, e eles continuarem fazendo isso, saca? Então, assim, é uma coisa que muita gente tinha claro antes mesmo dos vazamentos, mas que fica ainda mais claro com esses vazamentos. Se for ver, é uma força de narrativa mesmo que o Ministério Público foi se apoiando, o Moro também, para fazer tudo isso acontecer. Eu achei muito interessante aquele documentário que saiu no Netflix, a Democracia em Vertigem, que vai mostrando um pouco como que foi esse processo, que saiu ontem. E, tipo assim, você vai vendo a galera com bandeira, falando sobre Sérgio Moro, todos os apartamentos com bandeira de Sérgio Moro, as manifestações com, assim, um juiz inflável gigante, ele vestido de herói. Você foi vendo que foi criando toda uma narrativa, e uma narrativa que um juiz não devia ter, sabe? Você não devia ter essa perspectiva de um juiz no meio da manifestação com um boneco inflável gigante vestido de super-homem. E é isso que fortalece a operação em si, né? Porque faz com que você possa andar ali no meio termo entre a legalidade e a ilegalidade, ninguém vai questionar muito, porque o público está do seu lado. Você está fazendo uma coisa que é muito maior, que é melhor para o Brasil. Então, eles se apoiaram muito nisso para se blindar, como operação mesmo. Sim. E tem uma perspectiva também interessante, e aí já assim, voltando para pensar numa lógica cronológica, que no dia 10 de junho, né, no Twitter, as hashtags Eu Apoio do Intercept-BR, hashtag Vaza Moro, hashtag Eu Apoio a Lava Jato e hashtag Moro Criminoso subiram para o Trending Topics Mundial. Então, assim, alcançaram o Trending Topics Mundial. O que é interessante para você ter uma noção, assim, da relevância, né, desses assuntos, do impacto das reportagens do Intercept na sociedade, mas também uma forma de pensar de como que as narrativas correm através de diferentes mídias, gerando até uma narrativa transmídia nesse sentido, de que forma que essas novas mídias podem agendar notícias, agendar assuntos para a mídia tradicional. Então, assim, será que se não tivesse esse impacto na internet, não falo no Twitter, porque o Twitter é uma mídia muito particular, né? Nem todo mundo usa, na verdade, pouquíssima gente usa. Só que tem uma ideia aí de impacto disso, né, no mundo. Como é que vocês veem isso, essa lógica da mídia, das novas mídias, das mídias antigas, e que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, né? Porque a gente acabou de falar da narrativa sendo criada, né, na televisão e sendo alimentada, e de como que o conteúdo dessas conversas do Muro do Dallagnol tem a ver com a alimentação dessa mídia e a formação, a criação da opinião pública, né? Sobre isso eu tenho dois comentários assim. Primeiro, com relação, acho que a estratégia que o The Intercept adotou para divulgar esse material está sendo fascinante de observar, porque mostra um entendimento muito, muito profundo de como funciona esse novo ecossistema de mídia. Inclusive teve uma thread no Twitter que alguém fez, e o Demori, que é um dos jornalistas que trabalhou nas matérias, ele falou que era uma análise excelente lá, que era alguém falando basicamente que eles estavam lançando o material picado para não morrer a pauta, né? Porque se você solta tudo de uma vez, a primeira coisa, assim, vai ter uma semana, vai ser aquela pauta e etc. Mas aí semana que vem o Bolsonaro vai falar alguma bobagem no Twitter, ou alguém do governo vai se envolver em algum outro escândalo, e aí o assunto muda. E nesse caso eles tiveram essa sagacidade de ir saltando aos poucos, que além de ter o efeito de manter todo mundo atento e pensando em qual vai ser a próxima revelação, etc., gerou um efeito interessante em termos de que os próprios atores políticos estão respondendo com muita cautela, porque eles não sabem o que pode sair. Então você vê o Rodrigo Maia tendo um comportamento extremamente cauteloso.
tanto no Congresso quanto nas redes sociais, assim, de não adotar uma defesa completamente contundente, assim, do Moro, porque ele não sabe o que vai vir depois, né? Então, e a outra coisa é que a Globo, ela tava. Eu acompanhei com muito interesse a repercussão disso na Globo, assim, eu acho fascinante observar isso. E assim, duas coisas que eles fizeram foi repercutir de uma forma muito esquisita as reportagens iniciais, porque eu lembro que no o Fantástico, a cada 10 segundos, eles falavam assim, segundo o site, segundo o site, segundo o site. E o Jornal Nacional, para quem está acompanhando, nitidamente o acontecimento não é o conteúdo das mensagens, o acontecimento é o hacking. Inclusive no Fantástico da última semana, veiculou uma reportagem sobre a personalidade que é o russo que fundou o Telegram. Esse russo, ele mora em Dubai e é bilionário e tal, e amigo do Vladimir Putin, e assim, tem toda o cara, ele é todo, uma personalidade toda assim, cara forte, sabe? Posta foto nas redes sociais sem camisa, é aqueles caras que não come carne, não usa droga, não bebe, e assim, prega todo esse estilo de vida e tal. Então é uma personalidade, um personagem por si só. E aí o Fantástico, mesmo a mesma reportagem que falou sobre o vazamento, falou sobre a narrativa do hacking, dedicou, sei lá, 3 vezes mais de tempo para contar quem é esse cara, para contar o que é o Telegram e de como que o Telegram supostamente seria mais vulnerável do que o WhatsApp, segundo eles. É o tipo de narrativa que está surgindo do assunto, né? Então, assim, várias notícias falsas associando russos. Hoje mesmo, mais cedo, eu fui ver um negócio que estavam associando a terrorismo. Aí toda a ideia do hacker também que foi criada é uma coisa muito abstrata, assim, sabe? É aquele cara que fica atrás do computador, no quarto escuro, você não entende muito bem o que ele faz. Assim, nada confirmado, mas a galera tá criando essa narrativa, né? De ter um cara poderosíssimo que tá afim de ir atrás e revelar coisas ocultas do governo. Então vai criando essas coisas porque deturpa do real conteúdo, né? Que é a gente entender que teve um processo errado, que tá tendo um monte de coisa errada, mas não, vamos focar aqui no hacker, vamos focar nos russos, vamos focar nos terroristas, que é um assunto mais palpável, eu acho, né? Mais fácil de ser engolido do que você pensar nas unidades processuais que vieram decorrente dessas conversas. Não, com certeza. Mas eu acho assim, voltando na ideia de jornalismo transmídia, e aí uma ideia até de ativismo transmídia, que é essa noção de como que as redes sociais, de como que as diferentes plataformas de produção de conteúdo, de compartilhamento, de comunicação, têm moldado, têm influenciado a nossa percepção de realidade, o processo como que a gente consome informação, enfim. No ativismo transmídia, o usuário, o consumidor, ele também produz conteúdo e ele produz um conteúdo que tem uma capacidade de proliferação muito grande. Então, você vai, por exemplo, no WhatsApp, se você pega que uma pessoa, ela, por exemplo, ela está acreditando nessa ideia aí do ataque hacker, que é assim, está sendo sustentado no Jornal Nacional, está sendo sustentado na Globo, então tem uma credibilidade essa pessoa, ela pode pensar isso, e aí ela vê no WhatsApp, ela recebe uma fake news, que assim, a gente coloca que é difícil de checar se a pessoa, a gente pode falar que ela é uma fake news, pode ser difícil de checar se a pessoa confia na história, se a pessoa quer acreditar. Então, assim, se você tem a Globo de um lado, ou a grande mídia de um lado, a mídia tradicional, confirmando uma narrativa que não é uma narrativa que pode ser comprovada, qual credibilidade que a narrativa conspiratória que se baseia nessa,
que a Globo está sustentando. Qual que é a credibilidade disso perante as pessoas que querem acreditar nisso? Vocês entenderam o que eu estou querendo colocar em questão aqui? De como que essa noção de ativismo transmídia, de produção, de proliferação, de compartilhamento de conteúdo, ela se relaciona com o agenciamento das mídias tradicionais e, em particular, nesse caso, que é um caso muito técnico, né? Se for pensar o que é um ataque hacker, né? Assim, você pode falar, pô, o ataque hacker ela pode ser um ataque de engenharia social. A pessoa podia estar com o celular aberto e pegar o celular dela ou uma senha, assim, uma coisa super um pouco tecnológica, né? E isso é um ataque hacker? Não sei, entendeu? Mas assim, como é que vocês veem isso, assim, que eu acabei de falar, assim? Eu vou puxar um pedaço que você acabou de falar, acho que não vou conseguir comentar tudo, porque não é muita especialidade, mas o mais maluco para mim é o tanto que essa forma como está sendo noticiado o hacking do celular do Deltan, né? Porque, pelo que a gente tem de informação, tudo que o Intercept está soltando vem do celular do Deltan. É muito difícil isso ser nem do celular do Deltan, né? Do Telegram do Deltan. E logo na semana anterior que o Moro, que o Intercept soltou essas notícias, o Moro tinha soltado que ele tinha sido hackeado, né? Que o celular dele tinha sido hackeado, tinha mandado umas mensagens estranhas para algumas pessoas. Isso acho que foi uma semana antes ou 5 dias antes. E toda essa história do hacking, como isso é uma coisa que fica muito misterioso, é muito longe da pessoa média compreender o que é uma invasão de um sistema de computação, né? A gente que trabalha com isso no dia a dia ainda fica longe de conseguir ver como isso acontece das formas mais elaboradas, mas a gente começa a ter uma vivência das formas simples. O que eu acho é que foi muito mal explicado na mídia tradicional como um todo como isso pode ter acontecido. Porque tá todo mundo tentando verificar um hacker russo que recebeu uma grana de fora, e é muito mais provável que foi um estagiário infeliz com o trabalho no Ministério Público. A primeira coisa de vazamento que você olharia é quem está perto. Você nunca vai começar direto em outro país. Então, assim, teve todo um processo de criar um novo inimigo público, né? Que talvez seja a grande estrutura dessas narrativas que de todos que a gente falou até agora, né? Sempre se cria um inimigo e aí, como tem o inimigo, tudo se justifica e nada mais está errado. Né? Então, o hacker virou esse inimigo e provavelmente se existiu algum vazamento, alguma invasão de aparelho, eu acho que dificilmente foi com alguma coisa muito elaborada que precisaria realmente contratar o maior hacker da história ou qualquer coisa assim. A gente tem no Brasil bastante gente, bastante capaz de invadir aparelho celular que custaria, sei lá, 10% do preço do que foi pago, do que falou que foi pago ali. Então, acho que essa narrativa toda ela serviu para tentar jogar um pouco de areia na história do Intercept, né, de segurar um pouco a repercussão, porque a grande alternativa a ter sido um ataque hacker é que o Deltan foi completamente descuidado em relação à segurança da informação dele. Que provavelmente é o que aconteceu. Eu não conheço quase ninguém que se preocupa com segurança no próprio aparelho celular. A gente confia que a senhazinha que a gente põe ali no começo, o PIN ou a digital que a gente usa para desbloquear vai ser suficiente para todos os casos. Quem é da área sabe que não é bem assim. Então,
Eu acho que até para não tentar emplacar a ideia de isso aí aconteceu porque o Deltan não soube lidar com o aplicativo, seria muito ruim para qualquer pessoa que estivesse tentando manter a Lava Jato mais ou menos íntegra, né? Então teve uma tentativa de manter a imagem dos caras também. Eu senti um pouco isso. Até porque a versão do Deltan, principalmente, eu acho, ela enfatiza muito essa coisa do ataque criminoso, né? Então, eu acho que, salvo engano, o título da matéria, da nota original que o MP soltou quando teve a publicação original era algo do tipo: Lava Jato é alvo de ataque criminoso. É uma coisa nesse sentido. Então, evoca essa imagem do criminoso que é esse hacker que é basicamente uma pessoa com capuz sentada no computador. E essa imagem do criminoso, do inimigo, é muito boa quando você pensa nas possíveis consequências da veracidade disso, né? Porque a gente está falando de afetar um processo que é o processo que está mantendo o Lula preso no presente momento. Então, quando você foca, não, é ilícito, foi um hacker, é um absurdo, é uma prova ilícita, e bate nessa tecla, você está falando que isso não vai poder ser usado futuramente, sabe? Então, eles estão construindo toda essa perspectiva de nós sofremos um ataque como operação que está tentando limpar a corrupção do Brasil. E a gente não pode deixar com que esse ataque tenha consequências. E estão construindo isso nessa ideia mesmo, do inimigo, do hacker, e inclusive colocando o Glenn e o marido dele como inimigos da pauta pública também, né? Tá rolando várias notícias assim, vários questionamentos sobre quem que é o Glenn, qual que é o interesse dele no Brasil, o que ele veio fazer aqui, e da parte do próprio presidente Bolsonaro questionando esse tipo de coisa. Vocês chegaram a ver o último pronunciamento do Bolsonaro sobre isso? E o que aconteceu? O Bolsonaro basicamente deu uma entrevista, eu estou até com a fala dele aqui aberta, ele falou que não vi nada de anormal até agora, sobre os vazamentos e tudo, e falou um pouco sobre o Glenn, que é esse pessoal daquele casal, né? Aquele casal lá, um deles esteve detido na Inglaterra há pouco tempo por espionagem, outro aqui tem suspeita de vender um mandato, e a outra menina, namorada do outro, que está lá fora do Brasil. Enfim, ele conseguiu falar sobre o Jean Willis, sobre o Glenn, sobre o Davi, numa mesma fala, sem especificar nada, e acusando o Glenn de estar preso na Inglaterra por espionagem internacional, acusando o Jean Willis de ter vendido o mandato dele, sendo que ele só saiu do Brasil por causa de agressões homofóbicas que ele estava vivendo. E aí você vê que é o próprio presidente influindo nessa narrativa que está sendo criada para demonizar essa possível verdade que está sendo revelada, né? Sim, sim. E é o que eu estava falando mais cedo. O presidente dá um pronunciamento desse, o Jornal Nacional corrobora na narrativa do hacker, e aí fica fácil para um youtuber extremista ou para uma pessoa mesmo, um tiozão do WhatsApp, compartilhar uma fake news sobre uma conspiração islã russa que quer transformar o mundo em comunismo islâmico, saca? Tipo assim, essa dinâmica me interessa bastante, principalmente nesse caso. E eu vou aproveitar aqui para me informar um pouco também, porque eu fiquei confuso. Ontem eu fui dormir, tava a ideia do hacker russo, hoje eu acordei, o hacker, ele é muçulmano. Em que momento teve essa virada? E, por favor, alguém comenta isso para mim. Eu também não sei não, assim, o meu palpite é que o criador do Telegram, que agora eu não sei o nome, cara, desculpa, mas porque ele mora em Dubai, então assim, eu acho que a relação é essa, saca? Ah, entendi. Ele mora numa cidade, tá, árabe, aí... Gente, isso daí foi uma matéria da Isto É, que eles pegaram essa história do pavão misterioso, essa narrativa aí enfim, essa grande narrativa épica, assim, que construíram lá do hacker russo e 300 milhões em Bitcoin, e aí eles meio que fizeram uma reportagem meio que levando isso a sério, assim, uma das coisas que, na versão que a Isto É divulga, o motivo pelo qual os irmãos Durov, né, que são lá os donos do Telegram, eles teriam participado dessa operação contra a Lava Jato, seria por motivações ideológicas, porque eles seriam muçulmanos. E aí, como o Bolsonaro favorece Israel em detrimento dos países árabes nas ações dele, ele está... Entende? É uma coisa muito fantástica, assim, é um realismo fantástico mesmo. Totalmente. Até porque eles não são muçulmanos.
Mas é uma coisa que tem ressoa totalmente com essa islamofobia que é muito presente, assim, nesse discurso de nova extrema-direita. Uhum. E você citou, Gustavo, o pavão, o pavão misterioso, cara. Vocês podem falar um pouco, assim, vocês acompanharam? Que foi isso? Bom, eu vou começar, e Gustavo, continuem, por favor. Se eu pular alguma coisa, por favor, me corrija. O Pavão Misterioso é uma conta que surge no Twitter ali no 16 de junho, 17 de junho, e ele faz uma série de tweets ligando alguns pontos que para ele faz sentido, de que várias coisas que o Greenwald teria pago Bitcoin, e aí feito um grande caminho esse dinheiro, né? Virou Bitcoin, virou Ethereum, depois virou rublos na Rússia, e aí pagou esse hacker que... Eu não vou lembrar o nome agora do hacker, depois alguém coloca o nome, que o cara estava sendo perseguido pela CIA há anos, e ele fez um golpe de 20 ou 30 milhões de dólares no passado, e aí agora ele aceitou 300 mil reais ou 300 mil dólares para tentar atacar a Operação Lava Jato no Brasil. Então, é uma parada muito louca. As provas que eles tinham, a princípio, ali na postagem inicial, né, que depois foi tudo apagado, a conta desapareceu e tal, o negócio só surgiu, repercutiu na rede. Tem um tweet do Malini que eu coloquei aqui no Docs, depois se você puder colocar no link, que ele mostra que isso repercutiu muito intensamente, mas só na rede da galera da direita no Twitter. Só para o pessoal da direita, não chegou a vazar da direita num primeiro momento. Então, agora que isto repercutiu isso, talvez tenha finalmente vazado para chegar num grupo mais amplo, né? E aí esse pavão surgiu com isso. As provas que eles tinham eram 2 ou 3 print screens que não mostravam muita coisa, tinham uns valores ali de criptomoeda como se tivesse feito uma venda ou uma compra daquela forma. Eu nunca vi recibo de compra de criptomoeda que tem todo o caminho, então eu não sei se deixaram para mostrar como se fosse uma ferramenta para acompanhar dinheiro, para acompanhar movimentações internacionais, alguma coisa assim. Foi uma coisa muito maluca. Eles tinham agendado alguma coisa com o Glenn também, acho que nessa semana, não sei em que momento, que eles falaram, Glenn, a gente se vê em tal dia, tal hora, e aí você vai ver, traz seu notebook. E é isso, cara, essa é a loucura que rolou do Pavão Misterioso. Esse cara sumiu, eu achei que essa história ia morrer em seguida, eu acompanhei isso no dia, assim, só batendo o olho, eu achei que ia sumir em seguida, mas aparentemente a história comprou o negócio e andou com ele, né? Inclusive, se vocês abrirem o Twitter agora, você vai encontrar lá no topo, assim, no meu aparece como sendo a segunda tag, nos TTs, assim, hashtag o pavão tem razão. Assim, eu não sei em qual bolha que isso tá repercutindo, se tá tendo uma projeção maior ou se tá só na bolha da direita mesmo, mas tá aí. Então, uma coisa que rolou na tentativa de espalhar essa informação foi a entrevista do Ratinho com o Sérgio Moro, né? Que aconteceu no dia 18 agora, e o Ratinho chegou a mencionar essa história, inclusive. Ele fala que estava lendo, não sabe se é fake news, mas que essa divulgação está vinculada a um milionário russo que deu dinheiro para um jornalista. Ele mencionou, assim, bem tangencialmente, mas o que ele estava falando era sobre o pavão misterioso. Aí você vai vendo isso chegando numa grande mídia de uma maneira totalmente atrapalhada, que é o Ratinho entrevistando o Sérgio Moro, falando de milionário russo pagando para jornalistas famosos divulgarem coisas. Eu tô com a thread do Twitter aberta aqui, do @Ivan, que é um jornalista. Eu não conhecia ele antes, mas aparentemente ele é um perfil bem ativo assim, no Twitter, né? E ele tá falando como funciona o ataque maciço de robôs no Twitter, do primeiro lugar nos tweets. Então, essa hashtag show do pavão alcançou o Trending Topics lá do dia 15, do dia 16, e ele mostra como que aconteceu, como é que foi automatizado, aparentemente. Tiveram muitos bots envolvidos,
falando que a tag subiu uma média de 11 tweets por segundo. E aí ele coloca até na thread um vídeo de celulares, de vários celulares, de, sei lá, centenas de celulares automatizados e tweetando. E não sei, ele até citou um outro perfil aqui no Twitter, que é um tal de Felipe Martins, que é um perfil bem reacionário e se diz professor de política internacional. E aí vai falando que esse cara tá por trás, não sei, não acompanhei direitinho. Mas assim, colocou vários links, sabe, de gente falando sobre isso. E aí tem um tweet do Carlos Bolsonaro no dia 7 de junho, ou seja, 10 dias antes, 9 dias antes do perfil Pavão Misterioso ter sido criado e da hashtag ter viralizado. O perfil do Carlos Bolsonaro falando sobre pavão, já falava em pavão há mais de uma semana antes do acontecido. E tem outros links aqui, enfim. Então, assim, você tem indícios de um agenciamento, de uma parada que vem de certas pessoas, né? A gente vê que essas narrativas, elas partem de certas pessoas. E como é que vocês já colocaram, já citaram aí, já falaram sobre de como que essa narrativa ela passa para outras mídias, né? Tipo assim, vai lá pro Ratinho, e aí a pessoa tá ouvindo o Ratinho, já dá uma credibilidade, já vê uma lógica, uma coerência naquilo. Afinal, se tá na televisão, pô, não é loucura, né? E isso chega para as pessoas e as pessoas podem acreditar nisso, com certeza. E acreditam. Meio louco que parece que tem uma vontade de acreditar, de comprar aquela narrativa que já é sua, porque, igual o Lucas estava falando, o recibo bizarro que eles têm de prova, né, de que teve a transação e tudo, é basicamente uma tela em branco, com várias coisas digitadas, podia ser um print de uma tela no Word, assim, e o Glenn chegou até a criticar no Twitter, tipo, como que isso é prova de alguma coisa, sendo que tem palavras que estão em português que a pessoa esqueceu de traduzir, sabe? Para falar o nome da moeda russa que aparentemente o dinheiro ia estar. Então, só que, sim, mas aí você vê aquilo, você fica, se você quer acreditar, é fácil você acreditar em qualquer coisa, né? Se tem a prova cabal ali, tá trending topic no Twitter, tá todo mundo falando sobre, acabou. Já tem motivo para mandar nos grupos de família falando que, olha aí, o que aconteceu de verdade. Não, e tem uma outra coisa também, que aí eu queria até perguntar para vocês, pensar do que pode vir dessa base de dados que o Glenn tem, de quais dados podem ser vazados, e assim, pensando nessa ideia de credibilidade da informação, você acabou de dizer, mano, que a prova dos caras é um print. Em contrapartida, a prova do Glenn é uma narrativa ali, jornalística, mas baseada num print também. Quer dizer, para o leitor que está, para a pessoa que está lendo, para a audiência, se ela tem uma ideologia, e a ideologia e a narrativa está dizendo contra a ideologia dela, o print vai contar mais do que a narrativa do outro cara, por mais que aquilo seja baseado numa fonte de informação. Mas assim, o que eu quero colocar assim, na verdade, tudo é bit. Então, assim, tudo. Tem uma materialidade da coisa que a gente está se apegando. Porque a gente falou, agora nós temos as suspeitas, o que nós tínhamos de suspeitas, a gente tem isso materializado através dessas reportagens. Mas eu estou fazendo um papel de advogado do diabo aqui, tá ligado? Então, assim, vocês, de que forma que vocês veem essas informações sendo vazadas, essa narrativa continuando, as reportagens continuando, e aí aparecendo formatos diferentes, né? Então aparece áudio, pode aparecer vídeo, não sei, pode aparecer muita coisa, não só conversa. E aí vocês veem as pessoas tendendo a acreditar mais
em outros tipos de formatos? Ou vocês veem essa cegueira ideológica se prevalecendo diante disso? Eu vou arriscar uma futurologia aqui que, assim como enfim, a bolsosfera, digamos assim, ela usa muito o termo fake news para designar toda e qualquer notícia que não é conveniente, assim, que não é interessante. E eu acho que se começarem a vazar áudios, vídeos, o que quer que seja, você vai ver o conceito de deepfake sendo rapidamente difundido nesse meio. Eu também acho, eu acho que é por aí. Mas assim, será que a galera consegue comprar o que é um deepfake? Tipo, o público geral. E você acha que vai ter uma notícia no Fantástico explicando que é deepfake e dizendo que é possível, é fácil de fazer isso, é fácil de fazer uma edição dessa? Não, e eu acho que tem ainda uma loucura que, que eu acho que entra uma coisa daquela parada de vieses cognitivos, todo esse rolê, que quando a coisa colabora com a sua visão, você acredita muito fácil, né? Tá lá os fake da mamadeira de piroca para comprovar que não precisa de muito esforço para a galera acreditar, né? Mas sobre os dados que o Intercept teve acesso, fica uma coisa complicada de. Já tem alguns pesquisadores que já falaram o óbvio, né? Não dá para você checar a veracidade daquilo. A fidelidade do que o Intercept recebeu não tem como ser averiguada, exceto pelas duas pontas, né? Inclusive porque o Telegram tem criptografia de ponta a ponta na transmissão, então, teoricamente, nem a empresa, o Telegram, tem as informações do que estão lá. Eles vão ter metadados, então talvez comprovar que o Moro realmente falou com o Dallagnol naqueles momentos seria bastante factível. Talvez até saber o cumprimento das mensagens. Tipo, olha, o Moro falou, ele mandou 18 caracteres, o Deltan respondeu 128 caracteres. Alguma coisa assim seja possível comprovar, com o Telegram ajudando ainda. Sem o Telegram ajudar não dá para fazer nem isso. Mas o texto em si não dá para checar, porque dá para você mudar um caractere por outro e não teria como ninguém saber o que aconteceu. Já a parte de áudio e eventualmente fotos e vídeos já fica mais complicado, porque por mais que exista tecnologia para imitar, para pegar uma pessoa que já consegue imitar bem o Moro ou o Deltan e fazer a voz e não sei o que, você teria que ter contratado uma galera, atores para fazer isso, uma equipe de pessoal que trabalha com inteligência artificial. É um pessoal que já é mais complicado de você ter estruturado uma conspiração toda para conseguir fazer uns áudios fake e convencer todo mundo que isso faz sentido. Mas a parte em texto era bem impossível garantir que as mensagens têm fidelidade. O que eu imagino que o Intercept tenha feito é que, supondo que você tem acesso a todas as informações do Deltan, tipo, todo mundo que ele conversou no Telegram, você conhece alguém daquela lista, eventualmente. Eventualmente, alguma das pessoas da lista, alguém sabe quem é, e você checa com ele as trocas de mensagem que ele teve no Deltan. E aí você sabe que, olha, se veio junto a mensagem que o Deltan trocou com aquele cara que eu sei que não tem nada a ver com a Lava Jato, conversando com o cara, dando feliz aniversário pro cara, mas a mensagem ali estava certa, o pacote, a pessoa pelo menos teve realmente acesso ao Telegram do Deltan. Então, eu posso confiar um pouco mais nesse pacote aqui. Então, isso é pelo menos o que eu, Lucas, faria se eu estivesse na situação deles, né? Eu checaria pelo menos com uma das pessoas na outra ponta, para ver se eu conseguia bater as mensagens. Uma coisa que tá rolando, que eu até queria te perguntar, Lucas, porque você é da área mais técnica, é que tá tendo uma resistência, né, do Deltan. O Moro parece que entregou, mas não entregou, de entregar o celular para a perícia da Polícia Federal. Parece que o Moro entregou, mas foi só para fins de apurar essa possível invasão hacker. Não teve muito a ver com apurar o conteúdo das mensagens.
Assim, mesmo se eles tiverem apagado tudo do celular, se livrado de tudo, excluído o Telegram, queria ver qual que é a possibilidade de recuperação, qual que é a possibilidade de uma perícia realmente conseguir averiguar a veracidade dessas mensagens, a existência dessas mensagens. Estava falando com o negócio no mudo aqui. Então, a Polícia Federal ela tem, com certeza, equipamentos para recuperar coisas que foram apagadas. Se vocês jogarem no Google, puxar umas notícias sobre as maletas de invasão de celular que a Polícia Federal comprou e tal, eles têm equipamentos bastante interessantes para invadir o celular das pessoas e recuperar informações mesmo que deletadas. Mas ainda assim, tem formas de você destruir a informação que nem essas ferramentas conseguissem recuperar. O que o pessoal está resistindo é que eu acho que o Moro, apesar da Polícia Federal responder diretamente a ele, e o Deltan, teoricamente, também estar do lado da Polícia Federal, eles estão numa situação que qualquer print screen do celular do Deltan que vazar, confirmando uma mensagem, a casa toda cai, né? Porque a narrativa deles de que as mensagens foram inventadas e tal, e nunca aconteceram, ou coisas assim, ela fica totalmente inválida a partir do momento que pelo menos uma mensagem é confirmada como válida. Muito difícil falar, olha, o cara não inventou, essa mensagem é real, mas as outras são inventadas. Então começa a ficar complicado essa situação daí para frente, né? Essa discussão sobre atestar a veracidade das mensagens, eu fiquei pensando que quando a gente fala que é obviamente muito pouco convincente, ao mesmo tempo ficar insistindo na falta de veracidade ou de provas de que as mensagens sejam verdadeiras e insistir que é tudo normal, é muito pouco convincente, mas ao mesmo tempo tem uma certa eficácia, assim, porque na hora que o Moro estava sendo sabatinado, teve inclusive uma insistência por parte da base do governo ali, que era de que não havia, assim, de que é uma coisa que pode não ser regular, mas é corriqueiro e, portanto, é aceitável. Teve uma senadora que, inclusive, ela chama Soraya Tronic, eu acho que é isso, do PSL, que ela usou o termo embargos auriculares, para dizer assim, isso é uma coisa extremamente comum, essas conversas entre o juiz e as partes fora dos autos. O que, assim, né, se você está tomando o comum como base para o lícito, corrupção é comum. Assim, a grande mídia tem uma responsabilidade nisso, assim, porque, por exemplo, no caso do Pavão, por mais que eles não tenham produzido essa história, ela só, sei lá, ela teve essa projeçãozinha também porque o foco continua sendo como que a informação foi obtida, não o conteúdo dos diálogos. Então, você observa que o The Intercept nunca falou sobre hacker. E toda vez que o Glenn é questionado, que alguém é questionado, da equipe lá é questionado sobre isso, eles falam: nós nunca falamos sobre a nossa fonte. Só que aí, se você assistiu o Jornal Nacional, por exemplo, teve um dia, eu acho que foi no dia 12, que eles passaram 25 minutos falando de hacking. E acho que 2 minutos falando do conteúdo das conversas. Sim. Falando dessa cobertura, né, do jornal, eu tenho uma ação que vai estar nos links também, como tudo que a gente está falando aqui, as reportagens, todos os links, vão estar na descrição, né, da publicação. Então, tem esse projeto que chama Manchetômetro, que é um projeto produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, e ele se denomina como um website de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de economia e política que não tem qualquer filiação com partido político ou grupo econômico. No dia 11, a partir do dia 11, ele começa a uma série de análises de conteúdo dos jornais Folha de São Paulo, Estadão, né? Estado de São Paulo e o Globo. Eu acho também, não tenho certeza aqui, mas eles fazem umas análises do Jornal Nacional também, sobre a repercussão das reportagens do Intercept. E aí, nessa análise de conteúdo deles, deixa eu abrir aqui, eles colocam a posição do veículo em relação ao escândalo. Então você vê a posição que ele coloca crítica,
Se ele tá criticando o Intercept, criticando o Moro, ou se mantém neutro. Usando a mesma fonte para ver também um pouco o lado contrário. Eu abri aqui na hora que você começou a falar do manchetômetro, abri o link aqui, fui ver como é que tá a cobertura sobre Sérgio Moro, né? Eu vou colar a imagem aqui no nosso chat, depois disponibiliza para o pessoal que quiser fazer, é só ir no manchetômetro e selecionar lá o tópico Sérgio Moro, e o intervalo que eu coloquei é só desse ano, de janeiro de 2019 até junho de 2019. E a quantidade de matérias com visão contrária ao Moro aumenta pelo menos 2 vezes aqui, que eu consigo ver, de maio para junho. Então, tem também uma explosão de posicionamentos até na mídia tradicional contra o Moro depois dessa notícia, né? Provavelmente depois dessa notícia, né? Porque é junho, então parte de junho é antes dessa notícia, não dá para generalizar. O posicionamento neutro em relação ao Moro ficou muito reduzido, né? De repente ficou difícil ser neutro em relação. Você vai ter que tomar uma posição, e inclusive as posições favoráveis ela também dá uma crescidinha. Então tem uma coisa maluca de tipo aumenta um pouco de favorável, aumenta muito posições contrárias, e o que cai é a posição neutra. Então tem bastante mídia tradicional, digamos assim, tá tendo que tomar partido, aparentemente. Não tá podendo ficar mais em cima do muro ali. Achei incrível que a popularidade dele caiu 10 pontos, né? Pouco depois do lançamento das primeiras reportagens, o Atlas Político lançou lá uma pesquisa que a popularidade dele caiu de 60 para 50 pontos. E a gente está falando, assim, da figura mais popular do governo de longe, assim, mais popular que o presidente, mais popular do que outros ministros velhos, quando ele estava lá, agora vai entrar, mais popular que a Damares, do que o Ernesto Araújo, assim. Inclusive, existem algumas pessoas que têm essa visão de que para o presidente isso teria sido algo positivo, num certo sentido, porque o Moro, ele era, até pouco tempo atrás, o Moro era apresentado como alguém a quem o Bolsonaro se apegava para se proteger contra certas críticas, para surfar nessa popularidade. E aí, de repente, a coisa se inverteu muito rapidamente. Total. E esse é o discurso que está rolando. Um dos maiores escritórios de advocacia daqui de BH, eles publicaram uma nota bem bizarra, para falar a verdade, falando que, na verdade, quem está errado nesse negócio todo é o Intercept, que o Intercept é um veículo de comunicação que não é imparcial e que está, enfim, dentro das coisas que eles falaram, eles usaram outro termo aí, porque você falou do embargo auricular, que eles falaram que é normal ter agravo de orelha, que são essas conversas fora de linha de juízes e procuradores, que isso sempre acontece e tudo, e ainda falaram que quem está errado, parecia que ele estava falando que o problema disso tudo era o repórter ser casado com um político do PSOL e vendo uma coisa política do lado do Intercept ter divulgado isso, sabe? Então, essa inversão mesmo de tentar normalizar, fazer olha, ainda que seja verdade, tá tudo bem. E ainda que seja verdade, quem é o vilão aqui é essa galera aí, ó. Essa galera que tá tentando destruir o que a gente fez de bom até agora. Eu ia perguntar para vocês, eu não acompanhei a sabatina inteira, mas como foi? O Moro saiu bem, tipo, ele conseguiu se manter, então, bem na ideia de que, olha, a gente... Aquela coisa dele de não enviei, não lembro se enviei, e se enviei tá tudo bem, acabou colando lá dentro. Ele se saiu extremamente bem na sabatina lá do Senado, né? Ele teve uma estratégia, assim, eu acho que ele teve um desempenho ótimo, a oposição também foi bem, ela teve um desempenho muito ruim, eles não souberam se articular para pressionar bem ele, assim, aquela oportunidade, e a base conseguiu se articular melhor para ficar levantando bolas para ele cortar. Então, basicamente, ele ficou calmo durante todo o período em que ele estava sendo questionado. Ele respondeu com tranquilidade tudo, e ele teve uma estratégia que foi muito certeira e que foi basicamente transformar a coisa num tribunal sobre a Lava Jato. Então, quando alguém questionava ele sobre
enfim, os potenciais problemas ali que contaminariam o devido processo legal, ele começava a citar números de quantas pessoas foram presas. Ele ficou repetindo esse número assim: a Lava Jato prendeu tantos não sei o que, tantos empresários, tantos não sei o que, desmantelou um esquema de corrupção sistêmica, etc. Então, qual que é a estratégia? Se você é contra enfim, o desempenho dele ali naquele caso, e as conversas deles, os embargos auriculares, você, na verdade, é contra a Lava Jato e, portanto, você é a favor da corrupção. Nessa perspectiva de narrativa que a gente está pautando aqui, antes de vir para cá, eu estava pesquisando umas notícias para tentar ver como que a galera que ainda apoia ele está retratando, né? E uma das reportagens que eu vi é que falando que se o Moro ganhar uma possível eleição presidencial no futuro, a culpa vai ser do The Intercept, porque deu a oportunidade dele ir no Senado, dele ter uma postura completamente digna, dele ficar tranquilo lá, responder todas as perguntas, e isso vai alavancar ele muito mais, a gente só não está percebendo o que está acontecendo. Então você vai vendo, assim, que na prática todo mundo fala o que quiser, dependendo do lado que está defendendo, mas completamente deturpado. Tipo, tem gente desfavorável subindo aí, tem gente que ainda acha que ele fez o certo, que ele tirou o PT, e que ele é um cara compassivo, um cara que sabe falar bem, um intelectual que está disposto a governar o Brasil com seriedade, com justiça. Uma estratégia, isso que você falou da desarticulação da esquerda, né, foi muito comentado, de como que não teve uma cadência de perguntas, sabe? Então, às vezes, o Moro desviava de uma pergunta e ninguém voltava para refazer aquela pergunta para mostrar que ele não estava respondendo, e acabava virando uma coisa desarticulada mesmo, assim, precisava ter sentado, pensado, a estratégia vai ser essa, vamos impedir que ele se favoreça nisso, que é o que algumas pessoas acham, né, que ele saiu melhor de lá do que se ele não tivesse ido. Então, estou analisando essa postura dele de ter ido, de ter respondido, de ter ficado mais de 8 horas lá respondendo pergunta, sempre bem tranquilo e tudo, é uma propaganda positiva para ele, sendo que devia ter sido o contrário, né? Então, essa perspectiva de saber como atuar um pouco como oposição mesmo. Eu espero que na Câmara a oposição se saia melhor, porque e eu acho que vai também. Eu acho que na Câmara, potencialmente, ele não vai ter o mesmo sucesso que ele teve, até porque eles tiveram a oportunidade de observar como que a coisa foi no Senado. Ele foi convidado para ir lá no dia 25 agora, terça. E aí, se ele for, a gente vai ter um momento interessante para acompanhar o desenrolar disso. Trazer essa discussão um pouquinho para a gente, mas só acho que uma das coisas principais quando a gente pensa no processo penal hoje em dia é que ele é pautado pela imparcialidade, sabe? A gente saiu de, eu tinha falado mais cedo, a gente saiu de um contexto que o juiz era uma espécie de inquisidor, que estava ali indo contra o réu, buscando as provas, fazendo trabalho de investigação, para um conceito que chama acusatório, que a gente tem um juiz que esse não é o objetivo dele, sabe? A imparcialidade é como se fosse uma base da eficácia de todo o processo penal. E aí, por causa disso, a gente tem um artigo no nosso Código de Processo Penal, que é o 254, o inciso 4º, que fala que é considerado suspeito o juiz que aconselha uma das partes. Isso é uma causa de nulidade, assim. Então, um juiz que tem um envolvimento mais sério com uma das partes, que dá um conselho, que se encontra, faz esses embargos auriculares, que foram tanto citados aqui, entrariam no que é a concepção que a gente tem desse artigo. Porque isso é muito grave, porque você está deturpando. Por exemplo, quando você pensa no processo penal, você está pensando de um lado, nesse caso, por exemplo, do processo do Lula, de um lado é o Estado, com todo o aparato investigativo, com todo o poder que tem, com dinheiro, com recurso, versus uma pessoa que está sendo julgada por esse Estado. E é por isso que é importantíssimo manter a imparcialidade, por isso que é importantíssimo manter esses princípios que a gente tem do processo penal, porque senão você tem uma chance de arbitrariedade muito grande, sabe? Do Estado fazer o que quiser, do Estado mandar como quiser, e é isso aí. Aí, o que eu queria trazer era essa discussão aqui para vocês, como vocês acham que o processo do ex-presidente Lula vai ser afetado, vocês acham que pode ter uma repercussão direta nisso, ou vocês acham que não, que isso vai passar? Queria trazer para vocês o que vocês estão percebendo dessa situação. Assim, pessoalmente falando, eu acho que tudo vai dependendo da opinião pública. O que a gente falou aqui na conversa inteira foi a respeito muito do que as narrativas que as pessoas compram
e que ressoam, entende? Então, eu acho que a questão jurídica ela é importante e ela tem peso dela, só que ela tem uma limitação no que diz respeito às pessoas que têm o poder de tomar a decisão, de fato tomar a decisão. Então, eu acho que esse poder tem muito influenciado sobre a opinião pública e aí é difícil tecer alguma opinião sobre coisas que podem acontecer, porque ainda podem vir muitos dados, muitas coisas vão acontecer e a gente não sabe, a gente não tem muito controle do que pode acontecer. Eu tendo a concordar com o Gustavo e com o Vitor que falaram que a princípio eu também acho que não muda muita coisa, mas isso também assumindo que tudo que saiu é basicamente tudo que tem, né? Que não vai surgir nenhum fato completamente novo e completamente impensado nessas conversas. Porque até agora as conversas giram em torno do mesmo problema, né? Apesar de elas serem sempre conversas novas e trazerem novas indicações do problema ali, que é a Lava Jato apresentou parcialidade ali dentro das conversas internas deles, né? Tipo, tem até a conversa que eles combinam de rezar para evitar que o PT volte ao poder por causa da entrevista do Lula e tal. E essa conversa com o Moro, esses como é que é, embargos auriculares que que rolaram entre o Deltan e o Moro. Então, assumindo que fique estrito a esses dois grandes fatos, eu acho que sim, acho difícil acontecer qualquer coisa nova. Mas, considerando que os caras têm uma grande caixa preta de conversas do Deltan, eu me recuso a fazer qualquer tipo de futurologia sobre o que pode sair, porque se você for parar para analisar todas as possibilidades de coisa que o Deltan pode ter falado com outros procuradores, com outros juízes, com gente da imprensa, com qualquer pessoa, e falar, pô, não tem nada que o Deltan possa ter conversado ali, que tá nesse pacote de mensagens que realmente a casa não cai de uma forma inevitável? Eu acho que não, acho que tem. Com certeza há mensagens que se estiverem lá vão complicar muito a situação e não vai ficar mais sustentável. Atualmente, mas com o que a gente tem até agora, me parece que a situação vai ser sustentada ainda. Acho que eu tenho visto, acho que um certo otimismo em relação à possibilidade otimismo no sentido de que pessoas que eu sei que tem torcem muito para que os processos da Lava Jato lá na primeira instância eles sejam revistos, etc. Decisões como a condenação do Lula, por exemplo, de que isso vai acontecer. E eu tenho um pouco de ceticismo em relação a isso, assim, porque basicamente a gente está num período em que o Supremo está com a credibilidade extremamente desgastada, né? Quem acompanhou esse semestre, você teve uma sucessão de acontecimentos que foram muito negativos para a reputação do Supremo Tribunal Federal. Então, vindo de um conflito direto com a parcela da opinião pública e atores políticos ligados à Lava Jato. Então fica meio que essa queda de braço. Tanto que teve esse inquérito que o STF abriu, que foi uma coisa também completamente esquisita, uma anomalia jurídica, que o STF abriu um inquérito para apurar fake news contra o tribunal. E isso teve uma repercussão tão negativa que eles acabaram arquivando, assim, o Toffoli mandou abrir e o relator era o Alexandre de Moraes e teve uma série de notícias sobre isso na época, se falou bastante de censura, e foi na mesma época em que estava bombando esses protestos pedindo o fechamento do Supremo e do Congresso, e isso gerou um desgaste muito grande para uma instituição que já está fragilizada nesse sentido. E eu tenho a impressão de que a forma como o Toffoli está conduzindo a forma como ele está conduzindo tudo agora é muito conciliadora, é muito apaziguadora, no sentido de tentar manter
uma estabilidade, uma cooperação com os outros poderes. Então eu não sei se, pensando nos efeitos que isso teria de provocar uma reação muito forte desse setor que já pede o fechamento do STF, etc., e que fala muito abertamente contra a instituição, eu não sei se o Toffoli vai ter essa. Se ele vai achar que é prudente fazer isso agora. Tanto que tem chance dele adiar, né, o julgamento desses processos novamente. O que você acha, Manu? Eu acho que eu tenho uma mania que é ser muito idealista e às vezes muito realista ao mesmo tempo. Eu gostaria, assim, baseado no que eu acho, que eu acredito que é o direito penal, que eu acredito que é o direito constitucional, eu acho que a gente tem um motivo forte para nulidade já, com tudo que já foi publicado, caso seja aprovado, né, a veracidade desse conteúdo e tudo. Agora, o que vocês falaram é completamente verdade, né? O direito não funciona por si só, a gente está completamente sujeito a um tribunal de mídia, a um tribunal de opinião pública, que é o que sempre acontece, principalmente num caso político como esse, mais ainda. E só voltando numa coisa que o Gustavo falou lá atrás, é a esperteza que o Intercept está tendo, né? Que eles têm esse bloco de coisas, eles adoram falar como que eles têm muita coisa, mas ir publicando elas aos poucos, deixando com que a pauta pública não morra. Eu achei isso muito interessante que você falou, porque eu não tinha pensado tanto nessa estratégia, sabe? Então, eu acho que eu estou ansiosa para aguardar as cenas do próximo capítulo e, enfim, tentar descobrir mesmo o que está acontecendo, tentar acompanhar como que isso vai ter repercussão no cenário político que a gente está vivendo e na própria opinião pública. Eu só quero encerrar aqui minha participação falando que eu espero que com tudo isso as pessoas, pelo menos, comecem a levar criptografia e privacidade mais a sério, porque já é a segunda vez que a gente tem um baita de um rebuliço na política brasileira porque alguém foi pego falando que não deveria estar falando ou qualquer coisa parecida, né? Então, por favor, Brasil, comece a se preocupar com isso e só. Não, mas é muito difícil. É o que a gente estava até conversando lá na CryptoTrain, né? Que é um evento que o Gustavo e a Manu estavam na organização. Cara, é esse diálogo que tem que fazer com o cidadão comum, né? Da privacidade. Eu tenho mais um complemento para fazer. É que eu lembrei agora de um fato que eu acho que é muito simbólico da forma como, se as coisas, se não sair mais nenhum escândalo gigante, assim, se não sair nada escandaloso, como o Lucas sugeriu, por exemplo, e como que eu acho que as coisas vão caminhar, assim, e é pessimista, que foi essa notícia de que o Fux, ele foi aplaudido num voo para Brasília, assim, recentemente, assim, foi no dia 14. Era um voo de Brasília para o Rio de Janeiro, e os passageiros começaram a aplaudir ele e gritar "In Fux We Trust". Então, num contexto em que quem vai tomar essa decisão sobre os efeitos, quem vai decidir fundamentalmente assim sobre os efeitos processuais das revelações do Intercept, vai ser uma instituição cujos ministros atualmente são celebridades, e onde existe todo esse impacto da pressão pública e o efeito que a notícia que era para ser mostrando de certa forma um viés ali, deu o cara ser aplaudido. Eu acho que tem muita chance de tudo acabar em pizza. Um adendo, uma das pautas do Moro enquanto ministro da Justiça é quebrar a criptografia. Inclusive ele fez um evento no Ministério da Justiça em fevereiro desse ano, que foi o primeiro simpósio Going Dark, que é como eles chamam, né, esse fenômeno que eles dizem que a polícia não consegue investigar porque a criptografia impede, e ele falou abertamente contra isso, assim, é uma pauta dele, o que é uma grande ironia, né? Eu não sabia disso, agora eu quero que vaze bastante outras coisas, porque faz todo sentido agora. Galera, muito obrigado pela participação de vocês terem aceitado o convite. No meio do feriado, numa tarde, vim trocar uma ideia e perder esse tempinho aí para gravar, para falar umas coisas sérias que às vezes a gente tá cansado de falar e de consumir, mas assim, eu gostei demais da conversa. Eu acho que quem ouviu até agora também deve ter gostado bastante. Eu, como eu falo do Digitalmente, o projeto a ideia é ter várias perspectivas. Eu acho que hoje a gente conseguiu
olhar para um assunto, olhar para um tópico que é super importante, que está rolando agora, e olhar sobre diversas perspectivas, e agradeço muito a participação de vocês. Bom, vou puxar a fila aqui. Se alguém quiser me seguir pessoalmente, é @lucaslago no Twitter. As outras redes sociais nem adianta, você vai me achar lá, mas eu não falo nada por lá. Mas eu também tenho um projeto, chama Projeto 7C0, também está no Twitter, em @projeto 7C0, e o site é projeto7c0.com.br. Então, acho que eu já comentei lá no começo, o projeto ele existe para tentar dar um pouco de materialidade e manter o que normalmente pode ser apagado, né? Então, quando se escreve uma coisa numa rede social, você pode apagar ou editar depois, e o 7C0 está lá para lembrar a população do que tinha sido dito e foi apagado. Então, sigam lá, @projeto 7C0, e é isso. Vou deixar o meu aqui. Se quiserem me seguir pessoalmente no Instagram, é @ManuHalfeld, HALFELD. E também, se quiserem seguir a página do projeto que eu participo na faculdade, chama Siga o FMG. A gente estuda um pouco sobre governo algorítmico e como que, enfim, novas tecnologias estão influenciando o nosso modo de ver política, de ver democracia, de ver até as nossas relações interpessoais. Aí a gente vai publicando um pouquinho sobre os nossos encontros, sobre o que a gente tem discutido. E é isso. Bom, eu vou aproveitar então para divulgar de novo a CryptoTrain, né, que já foi tema aqui no podcast. Dizer que é um projeto muito legal, que eu tenho muito orgulho, que a gente puxou aí com o maior esforço, várias pessoas assim, sem um grande apoio, etc, e saiu uma coisa bonita. E quem quiser me seguir no Instagram também, às vezes eu falo de política lá, nos stories, @GSTVRodrigues. Então é isso, galera. Vamos dar um tchau, então? Falou, até mais, tchau.